Vamos então à análise dos factos, que o tempo urge, não é? Começamos por um dos principais assuntos que fez eco ao longo desta semana, que teve então a ver com a decisão do Tribunal Constitucional de anular o 13º Congresso da UNITA, por sinal um congresso que elegeu Adalberto Costa Júnior a presidente do partido do Galo Negro. Conceição, pergunto-lhe basicamente qual é a leitura que faz a esse acórdão do Tribunal Constitucional. Bom, eu começaria se calhar por dizer que surpreende-me e não me surpreende. Não me surpreende porque no último domingo que cá estive já tinha apreciação, portanto que o processo conduzir-se-ia a este fim. E a surpresa é que, para aquilo que é como direi, aquilo que é o comportamento, ou o que eu julgava ser o comportamento do establishment, fazia-me crer que, eventualmente, e devido às críticas a que o Tribunal Constitucional foi alvo nos últimos momentos, achei que, por questão de estratégia do establishment, que esse processo poderia ter um melhor fim e, eventualmente, num outro momento, haver um outro tipo de fricção. Mas eu não estava a esperar inicialmente. O que é o melhor fim, na sua opinião, Conceição? Que a candidatura de Adalberto fosse ser validada. É o que eu supunha inicialmente. Há uma semana tive alguns dados que me faziam pensar que hoje abordaríamos a questão contrária do que vinha a pensar. Bom, eu li o acórdão, 700/2021 do Tribunal Constitucional, li apenas esta manhã. Por força de circunstâncias, eu li apenas esta manhã. E penso o seguinte, embora concorde que, e não tenha também condições para argumentar da sua forma erudita ou pouco erudita, mas penso que está bastante erudita a sua redação, eu penso que o Tribunal, e vocês passaram a peça em relação à questão do acórdão, fizeram uma leitura na íntegra do acórdão. Eu, depois de ler o acórdão e ler o voto vencido da senhora veneranda juíza Josefa Neto, eu pensei que também devessem fazer, por uma questão de contraditório, ou pelo menos de contrapeso, também deviam ter passado, já que foram gentis, porque não eram obrigados, o acórdão é público, mas já que foram tão gentis em passar a peça em que faziam a leitura integral do acórdão, também penso que poderia ter sido simpático se lessem o voto vencido. Ora, na íntegra também, na sua opinião, devia ter sido lido. Sim, para as pessoas poderem tirar as suas conclusões. Porque foi frisado que houve um voto vencido. Pronto, exato, mas os argumentos do voto vencido é importante nesse aspecto. Ora, por um lado, eu, ao ler o acórdão, pensei que... Bem, e tem que ficar claro isso, porque eu, ao ver alguns debates, eu penso que confunde-se muito a opinião pública. Adalberto da Costa Júnior não é mais cidadão português. Isso é que tem que ficar claro. Essa é a primeira questão. O acórdão do Tribunal faz menção a discrepâncias no timing da entrega ou da observância de alguns critérios que têm a ver com a formalização da candidatura, a sua, portanto... O pedido de anulação da nacionalidade. Pois, mas a tramitação, também, para além da candidatura, da confirmação da candidatura, há o apuramento, são fases distintas. Ora, segundo o acórdão, não cumpriu o procedimento ou o timing no âmbito da formalização da candidatura e do princípio da universalidade, ou seja, todos os candidatos deviam entregar os documentos de forma igual, enfim, cumprir com os requisitos de forma uniforme, e diz que entregou-se um dia depois do apuramento. O fato é que foi entregue. O que me parece que deixou de ser observado são questões até muito pequenas, muito miúdas. Designadamente o fato de que a lei portuguesa, que devia ser considerada no caso, fala-se da perda de nacionalidade de alguém, no caso a nacionalidade portuguesa, devia-se ter em conta a lei também portuguesa, que diz claramente que a partir do momento que o declarante remete uma declaração de vontade onde expressa a vontade de desistir da candidatura, da cidadania, que isso era tido, portanto, como a perda, portanto, da nacionalidade. Por si só,
pode ser considerado de forma unilateral. Ou seja, o Adalberto viu-se um bocado desconfortável, viu-se um bocado pressionado com a entrega formal do documento português que determinasse com clareza de que, a partir daquele momento, não era mais cidadão português. Ocorre que a lei portuguesa diz que, a partir do momento que eu expresso vontade de não ser, não sou. Se eu entreguei uma declaração a dizer que não sou mais português, a cópia deste documento pode ser um documento viável para declarar que não sou mais português à altura em que eu formalizo a minha candidatura. Portanto, isto é que tem que ser dito, esclarecido às pessoas. E é isso que o acórdão, portanto, deixou de observar, ou os juízes, a maioria dos juízes deixaram de observar. A outra, eu iria logo, não falaria já da legitimidade de quem propôs ou remeteu o processo ao tribunal, mas falaria antes, porque tenho pouco tempo, daqui a pouco tirei a palavra, falaria antes da questão que tem a ver com o voto vencido. Primeiro quero, e não foi esse o objetivo da senhora doutora Josefa Neto, certamente, mas quero muito render aqui uma certa homenagem, porque não é fácil, e eu sei disso, a meio de vários sims dizer não. É preciso coragem, e por essa coragem eu quero muito cumprimentá-la. Entretanto, o voto vencido diz o seguinte, quero realçar aqui 2 pontos cruciais. O primeiro é que a senhora venerada juíza faz um chamamento ao princípio do tribunal mínimo, ou seja, intervenção mínima. Uma intervenção mínima, em que o tribunal devia se conservar e não imiscuir-se tanto em questões que podiam, a nível interno, os partidos dirimir. E acha que, com aquele acórdão, com aquele texto que ela não se revia, o tribunal estava a ser um bocado interventivo num problema interno. E um outro elemento, dentre vários muito importantes, que esse voto vencido traz, é a questão que tem a ver com toda a formulação, precisamente, dessa discrepância de timing, onde concorda com esse aspecto que eu trago aqui, por exemplo, de que, se há uma manifestação de interesse de vontade, devia-se considerar esse manifesto de vontade como, a partida, um critério para poder avançar para outra situação. Achei também o documento, o acórdão, em muitos momentos, com uma linguagem muito dura mesmo, quando fala de dolo, quando fala, portanto, usa uma outra expressão que não me ocorre agora, não só esta, mas outras muito duras, que por causa disto... São expressões técnicas, jurídicas. Pois, mas está a ver... Adequadas ao contexto. Quando estamos a falar de alguém que entregou um documento, a manifestar vontade de desistir de uma decisão da candidatura, não se pode chamar a pessoa de... Mas isso é para a ordem jurídica portuguesa, mas está bem. De todo modo... Mas, na sua opinião, Conceição, e aqui vamos ver-nos obrigados a esticar este assunto e o timing para este assunto, porque a minha questão é a seguinte. A Conceição frisa a lei portuguesa que diz que quando nós manifestamos a nossa vontade de significa que ele já não era português. Já não somos. Para a compreensão portuguesa já não é português. Mas para sermos candidatos em Angola, não é necessário que apresentemos um documento que comprove que efetivamente já não somos? Basta a nossa intenção? Mas isso, basta a intenção, mas a intenção manifestada, que o desvincula deste vínculo. A lei dos partidos políticos diz que basta a intenção? Mas note, essa lei dos partidos políticos diz ou não, o que interessa é que a documentação foi remetida e, com base na lei cuja cidadania é questionada, você não tem mais vínculo com aquela cidadania, com aquele país. Mas pesa também aqui a lei dos partidos políticos. Sim. Que desconhece o que diz em relação a isto. Desconhece o que diz em relação a isto. Agora, o que me parece é que não se ter em conta os argumentos da senhora doutora quando se faz o discurso da doutora juíza Josefa Aragão. Josefa Neto. Percebe-se que... Na sua opinião, quem é que não teve em conta o discurso da Não, quer dizer... A senhora doutora juíza Josefa Neto faz um voto vencido, ou seja, não concorda com os princípios que estavam no acordo e fez uma declaração com seus argumentos sobre dizer porque é que se afasta. Agora, se no debate público, mesmo nas notícias, e já ouvi debates muito fortes a xingalharem quase o candidato, o então candidato do Partido UNITA, bem, eu penso que precisamos ter alguma serenidade com esse assunto. Penso também que os últimos factos não arrolam positivamente para o tribunal. Pelo que li, apesar de muito erudito o acórdão,
eu confesso que percebo alguma engenharia sofisticadíssima e nesse aspecto posso dizer, quando dizemos que não temos bons quadros, esse acórdão contraria-nos, que nós temos bons juristas. Temos mesmo bons juristas. Isso é uma coisa que o governo fez bem. Estou aqui muito feliz com essa afirmação. Mas é preciso trabalhar em prol da nação, classe. é preciso do país, e não o contrário. Portanto, eu penso que há aqui uma engenharia muito sofisticada para justificar algo que, na verdade, não tem tanto caos quando se queria transmitir no acórdão. Eu penso que... E quando abordamos sobre a questão da revisão constitucional, e das várias vezes que abordei em público, eu sempre questionei qual era o móvel. A minha preocupação não era tanto o texto. E a partir do texto procurar o móvel, eu não encontrava efetivamente qual era o móvel, a motivação principal da alteração do texto constitucional. Mas quando reparamos a saída do doutor juiz Aragão, quando vamos perceber a indicação da doutora juíza Laurinda Cardoso, quer dizer, são pressupostos muito fortes. E se compreendermos que há aqui uma engenharia sofisticada na redação do acórdão para justificar algo que tinha a ver com discrepância de timings, que mesmo que quisessem fazer alguma sanção, que mesmo que fosse passiva de alguma sanção, não precisava ser uma sanção tão gravosa quanto esta, de anular um congresso... Não é a sanção que diz a lei? Um congresso inteiro, anulação de um congresso inteiro. Bom, a discussão entre o constitucionalista ainda não é muito clara. E eu também li, e por vezes percebo 3 institutos, outras vezes enuncia-se 2, qual foi exatamente justificado para aquela redação, se foi a nulidade, ou até a ineficácia que no fim abordam. Mas, no essencial, eu penso que houve aqui, se quisermos ser moderados, um excesso de zelo na apreciação do processo. Sim, senhor.